Bênção da Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenastes lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, eterno, que nos outorga a Torá. Parashá Shoftim, terceira aliá. Deuteronômio 18, versos 1 a 5. Os sacerdotes levitas de toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Eterno e da sua herança comerão. Mas herança não terão no meio de seus irmãos. O Eterno é a sua herança, como ele lhes tem dito. E este será o direito dos sacerdotes sobre o povo. Os que oferecerem sacrifício, seja boi ou cordeiro, darão ao sacerdote a espádua, as queixadas junto com a língua e o bucho. As primícias de teu grão, de teu mosto e de teu azeite, e a primícia da tosquia de tuas ovelhas darás a ele. Pois a ele o Eterno teu Deus escolheu de todas as tuas tribos, para servir em nome do Eterno, ele e seus filhos, para todos os dias. Brit Hadashah, Yohanan, capítulo 11. E havia um homem que estava doente, Elassar, da cidade de Betânia, irmão de Miriam e Marta. E foi essa Miriam quem ungiu os pés de Yeshua com perfume e os enxugou com seus cabelos. O irmão desta era Elassar, que estava doente. E suas irmãs enviaram pessoas a Yeshua e disseram: Nosso Senhor, eis que aquele a quem ama está doente. Porém, Yeshua disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Elohim, para que seja glorificado o Filho de Elohim por causa disso. E Yeshua amava a Marta e a Miriam e a Elassar. E quando ouviu que estava doente, permaneceu no lugar em que estava por 2 dias. E depois disse a seus talmidim: Venham, voltemos a Yehudá. Voltemos para Yehudá. Disseram-lhe seus talmidim: Nosso rabino, agora os moradores de Yehudá procuram apedrejá-lo. E você irá novamente para lá? Disse-lhes Yeshua: Não são 12 as horas do dia? E se um homem anda de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar à noite, tropeçará, porque não há luz nele. Estas palavras disse Yeshua, e depois disse-lhes: Elassar, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Disseram-lhe seus talmidim: Nosso Senhor, se ele dorme, está curado? Mas Yeshua tinha dito sobre sua morte, e pensaram que falara sobre dormir em uma cama. Então lhe disse Yeshua claramente: Elassar está morto. E eu me alegro por não ter estado lá por causa de vocês, para que possam crer. Mas vamos caminhar até lá. Disse Tomá, que era chamado de Gêmeo, aos seus companheiros talmidim: Vamos também, e nós morreremos com ele. E Yeshua foi a Betânia e encontrou-o com 4 dias em que estava no sepulcro. E Betânia era ao lado de Jerusalém, estando cerca de 15 estádios de lá. E muitos de Yehudá foram a Marta e a Miriam para confortar os seus corações por causa de seu irmão. E Marta, quando ouviu dizer que Yeshua havia chegado, saiu-lhe ao encontro, mas Miriam ficou em casa sentada. E disse Marta a Yeshua: Meu Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas agora também sei que tudo aquilo que pedir Elohim, ele lhe dará. Disse-lhe Yeshua: O seu irmão se levantará. Disse-lhe Marta: Eu sei que ele se levantará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Yeshua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
e todo aquele que está vivo e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Disse-lhe, sim, meu senhor. Eu creio que você é o Mashiach, o filho de Elohim que veio ao mundo. E quando disse estas palavras, foi e chamou Miriam e sua irmã em segredo. E disse-lhe, nosso rabino chegou e chama por você. E Miriam, quando ouviu, levantou-se rapidamente e foi até ele. E Yeshua ainda não havia chegado à vila, mas estava no lugar em que se encontrou com Marta. E também aqueles moradores de Yehudá, que estavam com ela em casa para consolá-la, quando viram Miriam se levantando rapidamente e partindo, foram atrás dela, pois pensavam que estava indo ao sepulcro para prantear. E Miriam, quando foi para onde Yeshua estava e o viu, caiu a seus pés e disse-lhe, se estivesse aqui, meu senhor, não teria morrido meu irmão. E quando viu Yeshua que ela estava chorando, e que os de Yehudá, que tinham vindo com ela, choravam, gemeu em seu espírito e agitou-se em sua alma. E disseram, onde o colocaram? E disseram-lhe, nosso Senhor, venha e veja. E vieram lágrimas em Yeshua. E diziam os de Yehudá, vejam o quanto ele o ama. Homens dentre eles falaram, não era este capaz de abrir os olhos do cego? Poderia também fazer algo para que aquele não morresse? E Yeshua, gemendo dentro de si, foi ao sepulcro, e o sepulcro era uma caverna, e uma pedra foi colocada sobre sua entrada. E disse Yeshua, tirem esta pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto, meu senhor, ele já está podre, pois é o 4º dia. Disse-lhe Yeshua, não lhes falei que se crer, verá a glória de Elohim? E tiraram aquela pedra, e Yeshua levantou seus olhos para cima e disse, Pai, eu lhe agradeço por ter me ouvido. Eu sei que tu sempre me ouves, mas por causa desta multidão que permanece aqui, eu disse estas palavras, para que creiam que me enviaste. E quando disse estas palavras, clamou com alta voz, Elassar, venha para fora. E saiu o morto, tendo os pés e as mãos envoltos com faixas, e seu rosto envolto por um pano. Disse-lhes Yeshua, soltem-no e deixem-no ir. E muitos do de Yehudá, que tinham vindo com Miriam, quando viram o que Yeshua fez, creram nele. E alguns homens dentre eles foram aos Pirushim e disseram o que fizera Yeshua. Reuniram-se os líderes dos Kohanim e os Pirushim e disseram, o que vamos fazer? Pois este homem faz muitos sinais. E se permitirmos que faça assim, todos os homens acreditarão nele e virão os romanos e tirarão a nossa terra e a nossa nação. Mas um deles, cujo nome era Caiafá, que era o Kohen Hagadol, naquele ano, disse-lhes, vocês não sabem de nada. E vocês não percebem que é melhor para nós que um homem morra pelo povo e que todo o povo não pereça? E não disse isso por si mesmo, mas porque era o Kohen Hagadol naquele ano. Profetizou que Yeshua estava preparado para morrer pelo povo. E não somente pelo povo, mas para que também os filhos de Elohim, que estão dispersos, pudessem se reunir em um povo. E a partir daquele dia decidiram matá-lo. Yeshua não andava abertamente entre os de Yehudá, mas saiu de lá para um lugar próximo ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E lá ficou com seus Talmidim. E estava se aproximando o Pêssar dos moradores de Yehudá. E muitos das cidades subiram a Jerusalém antes da festa para que pudessem se purificar. E procuravam Yeshua e diziam um ao outro no templo, o que vocês acham? Não virá ele à festa? E o líder dos Kohanim e dos Pirushim tinham ordenado para que, se um homem soubesse onde ele estava, os informasse, a fim de que pudessem prendê-lo.